Família e reencarnação, Deus as fez buscando a paz, não levam mágoas à frente, nem deixam contas atrás. Roberto de Alencar, do livro que é Trovas de Chico Xavier, que ele conta que ele estava conversando sobre o tema e na hora da mediúnica vários espíritos vieram com essas trovas a respeito de família. Então a gente vai começar dando um passeio por reencarnação. O que é reencarnação? A gente sabe já, muitos sabem, né? O que é reencarnação, gente? Quem quer falar alguma coisa? Quem quer dizer alguma coisa? Vamos participar, é bom participar. Ninguém quer dizer nada? Ninguém quer falar nada? A chance de progredir, né? Como a amiga falou aqui. Então vamos lá. Reflete a justiça de Deus, bênção de oportunidades, de correção de erros, males e equívocos. Lembram que a colega falou aqui? Que a gente vai consertando tudo isso, a prestação, né? Ainda que parcialmente, de ajustar e reajustar contas, oportunidade de crescimento, de evolução, de progresso intelectual e progresso moral. Então a gente já tem uma ideia do que seja reencarnação. A gente está aqui para quê? Para que a gente possa ressarcir alguns débitos que nós trazemos de outras encarnações. São aprendizados, são as provas, as expiações, são grandes aprendizados dentro da justiça divina. Deus não mandou, não pede para a gente, não vou dizer pedir, grosseiramente falando, a gente não vem à Terra porque Deus é ruim, mas sim porque nós precisamos nos confraternizar com a nossa família nuclear de 3, de 5, de 10, de 15 pessoas. Para quê? Vamos já saber disso aí. Fases da reencarnação. Alguém sabe as fases da reencarnação? Está no livro de Chico também. Nosso lar, evolução em 2 mundos. Alguém sabe uma das fases da reencarnação? Vocês é porque ainda não estão atinando para a coisa, mas vamos lá. Planejamento reencarnatório. Eita, planejamento reencarnatório. Será que para eu nascer alta, baixa, de olho verde, olho azul, cabelo loiro, cabelo preto, enroladinho, liso, sei lá, de qualquer jeito, de olho puxadinho, nascer no Japão, nascer na Alemanha, nascer no Brasil, nascer no Nordeste, nascer em São Luís, teve um planejamento? Ou não? É aleatório. A reencarnação é sempre precedida de um planejamento reencarnatório, de modo que ninguém está solto. Nós não reencarnamos à toa. Aí eu vou reencarnar ali. Peraí, hoje eu cismei e eu quero reencarnar. Não, é um planejamento, é todo um trabalho que os nossos irmãos se reúnem para nos trazer de volta para cá, né? Vamos continuar. Não estamos soltos, nem sós, e muito menos por acaso na terra, havendo fortíssimas razões para termos renascido neste ou naquele país, nesta ou naquela cidade, nesta ou naquela família, como foi dito aqui na leitura, família fácil, família difícil, aquela família que tem um membro que é super fácil de lidar e aquela outra que, nossa... Às vezes a gente diz, né, dá vontade de apertar o pescoço, né? Mas é família, né? Com incontáveis facilidades ou dificuldades, certo? Mesmo que agora a gente não saiba identificar, porque Deus é tão generoso, é tão justo, Ele é tão pai e mãe ao mesmo tempo, que Ele faz o quê? Ele dá o esquecimento. Por que Ele dá o esquecimento? Não é melhor a gente esquecer quem a gente prejudicou? Você já pensou, você está com seu filho, que você ama de todo o coração, que nasceu de você, você saber que você prejudicou ou vice-versa? Que sentimento seria esse? Que cobrança nós não nos infligiríamos
em relação a esse relacionamento? Seria muito difícil, mais difícil ainda, né? No planejamento, a escolha de expiações e provas é conduzida pelos espíritos planejadores. Aí eu pergunto, será que a gente interfere nesse planejamento? Será que a gente está junto nesse planejamento? O que é que vocês acham? Depende. O que mais? Eu acho que eu estava lá planejando, nascer linda e maravilhosa. Eu trouxe aqui, gente, do livro Nosso Lar, o Ministério do Esclarecimento, onde tem um pavilhão de desenhos. O pavilhão do planejamento reencarnatório. Aí vocês dizem assim, isso é verdade? Eu me questionei várias vezes também. Isso é verdade? Isso existe? Quer dizer, tudo é minuciosamente trabalhado para que nós nasçamos da forma que nascemos. Estamos no corpo certo, na hora certa, no momento certo, com a família certa, no país certo, no estado, município certo, com tudo certo. Tudo planejadinho, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Então a gente deu para entender que esse planejamento, como a colega falou, a gente pode interferir ou não. Vai depender do nosso desenvolvimento, do nosso progresso moral. Eu posso sim interferir no gênero da minha prova. Eu posso chegar e dizer assim, eu vou nascer naquela família, aí meu pai é japonês e minha mãe é índia. Aí eu quero ter o cabelo da minha mãe e o olho do japonês. Certo? Eu posso escolher a minha cor. Eu quero aquela morena codian. Eu posso, detalhes, alguns eu posso escolher. Outros, a espiritualidade maior escolhe. A gente, egoisticamente, a gente pode até dizer o seguinte, chega lá no planejamento reencarnatório, eu me imagino lá. Eu quero isso, 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 isso. Aí quando eu chego e apresento, filha, não é assim. Vá com calma, vamos dividir a prestação, vamos dividir esse cartão de crédito em leves, suaves prestações de 50 centavos, porque se você se impuser tantas provas e expiações, você corre o risco de sucumbir. Aí eu chego lá e digo assim, mas eu quero. Não é assim, minha filha. Olha quanto amor nos é ofertado no momento desse planejamento, no momento dessa reencarnação. A segunda fase desse planejamento reencarnatório, olha que coisa legal. A gente já planejou, a gente já se organizou, já sei como é que vai ser meu cabelo, até a cor do meu dente eu sei. Aí vem um outro detalhe, a segunda fase. Contato fluídico com os pais. Eita, gente, a gente vai participar, a gente vai vivenciar alguns momentos com essa família na qual vamos nascer. A gente vai conhecer a nossa mamãe, a gente vai conhecer o nosso papai. Durante um sono a gente se reencontra. Foi feita uma reunião com toda a equipe que está a nos ajudar para que possamos nos reencontrar, para que possamos nos entender, para que meu papai e minha mamãe me deixassem nascer. Se eu chorar, vocês já sabem, né? Porque eu me emociono. Para que a gente pudesse nascer. Olha que coisa linda. Então vamos dar uma lidinha aqui rápida. O espírito que vai reencarnar é aproximado dos pais, objetivando estabelecer a programação futura, acertando acordos e cooperação. Eu vou nascer assim, eu vou nascer assim, eu vou nascer desse jeito, porque meu pai e minha mãe necessitam desse olhar amoroso, para que eles também, enquanto espíritos que reencarnaram, que se reorganizaram maritalmente, se consorciaram, aprender a esse amor diferente, que é o amor dos pais para com os filhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é um amor que a gente não sabe nem definir, né? É tão grande, que a gente não sabe definir. Buscando afinidade de sintonias fluídicas para desenvolver a familiaridade.
com o campo energético dos futuros genitores e para facilitar a acomodação com as vibrações da matéria. Então esse corpo, ele vai tendo, esse espírito, desculpa, ele vai tendo esse acesso para que daqui a alguns momentos essa matéria, essa reorganização sejam magnetizados e esse irmão possa reencarnar. À medida que se intensifica a aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual, natural. Ele vai entrando no processo de esquecimento, para quando ele nascer, recomece. Reencarnação, recomeço. Está dando para vocês escutarem? Eu estou um pouquinho rouca. Vem a fase 3, ligação do espírito da matéria. Fase 4, formação. Por que eu juntei? Vocês vão ver já. Formação do feto até a fecundação. Aí o que acontece? Eu vou mostrar a foto para vocês antes. Aqui é a reencarnação de Sigismundo. Ele sendo preparado para reencarnar. Nós vamos nos reduzindo, até virar aquele óvulo. Aquela coisa do tamanho de uma semente de gergelim. Olha quão pequeno nós somos, nós ficamos para reencarnar, né? Para a gente se acoplar àquele útero materno, aquele receptáculo divino para nos receber. E agora vem, lindo, gente, a seleção do espermatozoide. O óvulo está lá, porque nós temos as fases menstruais. O óvulo está lá na trompa de Falópio, esperando a fecundação. Escolhe-se o melhor espermatozoide, a matéria perfeita para se unir àquele óvulo e gerar o feto. Então ele é magnetizado e naquele momento há a fecundação. Dois pontinhos se juntam e formam o que a gente chama de gameta, a divisão celular, e gera corpos tão perfeitos, seres tão maravilhosos que somos nós. Que Pai maravilhoso! No período gestacional, o reencarnante recebe diretamente as vibrações dos pais, dos familiares, em especial da mãe, porque ela é que vai ficar com o bebê durante 9 meses. Então vocês lembram que quando estavam gestantes, o pai chegava e falava, a gente ia comprar aquela roupinha e a gente emanava toda aquela emoção, aquela transformação, tsunami hormonal, como eu chamo. A gente é motivada para ver o nosso rebento futuramente nascer. Este fato torna o reencarnante mais vulnerável aos choques vibratórios de rejeição. Por quê? Porque nesse momento ele está ali, ele está sofrendo todo o processo vibracional. Embora ele o útero esteja protegido, aquela mãe esteja protegida, mas ele recebe as vibrações. É nesse momento que o reencarnante pode muito bem dizer assim, para aí que eu não quero não, vou descer. Puxa a correntinha para o ônibus que agora eu vou descer. Ou dar continuidade. Também, gente, ele desistir da reencarnação pode não ser o planejamento desse momento, mas é um direito do espírito pelo livre-arbítrio que ele tem. A gente não vai se ater a isso, porque o nosso trabalho agora é planejamento reencarnatório, tá bom? Bom, sofrimentos e desequilíbrios pelos quais seus futuros familiares possam estar passando. A mulher se sente, será que eu vou ter condições de criar? E na hora de nascer, como é que vai ser? E aí a gente começa a perguntar, existe o psique do bebê, ele sente tudo aquilo ali. Ele é um espírito, ele está reencarnando, ele sente. Né? Assim como tudo de bom que possam estar sentindo com a sua presença, ele capta com certa facilidade a psicosfera, que é do ambiente, né? Dos familiares, de todos os que estão ao redor dele. O reencarnante capta com certa facilidade. Oh, repetir, desculpa, gente. Não é incomum, como eu falei, o reencarnante ter medo de reencarnar. Gente, por que não é incomum? Porque a gente, quando vem para cá, o planejamento, lembrou? E a gente vai ficar sabendo de tudo.
tudo, ou parcialmente tudo, do que vai acontecer. Não dá medo? Não dá medo do novo? A gente, quando de repente passa num concurso e vai para outro local, eita, dá frio na barriga. Aí ele não vai ter medo? Claro que vai, isso é natural, né? Medo de reencarnar, da possibilidade dos pais se sentirem seguros em ter o filho. Esse sentimento surge devido às suas inseguranças pessoais, familiares ou mesmo sociais. Nossa, vocês já viram aqueles memes do TikTok que dizem assim: nossa, eu vou nascer no Brasil, tem certeza? E o bebê fazendo uma cara assim feia, é aquilo ali mesmo. Tá? Essas situações oneram o psiquismo do reencarnante, sendo muitas das vezes responsáveis por abortos espontâneos. Ele não quis vir, ele desistiu, tá? Se não provocados inconscientemente. Fase 5 da reencarnação, né? Do planejamento. Adaptação à vida. Bebê nasceu. E agora? Até para respirar dói. E como dói? Quando o bebê respira, porque está na água, ele vai respirar o oxigênio, dói, é por isso que ele chora. Então imagina, já começa sentindo dor, já começa com dúvida, já começa sentindo dor. Após o nascimento, eles ainda irão enfrentar situações de adaptação à chegada do novo ser em família. Gente, muda tudo. Quem é pai e mãe, quem já passou por isso, muda tudo. A gente bota um quarto lindo, bota um berço lindo, e o menino só quer dormir com a gente grudado no peito, fazendo peito de pipo. Aí a mãe passa a noite toda acordada para ir trabalhar no outro dia. O menino não gostou do berço, o menino quer ficar na cama, tá quentinho, tá gostosinho, tá amparado. O menino gostou de ficar, foi no carrinho, não quer o berço. E a gente se preparou para tudo isso, mas o bebê não quis. O medo, a angústia, é gostoso ficar ali, é gostoso sentir aquele coração da mamãe fazer pum, bum, pum, bum. É o olhar que ele tem com ela, ele escuta a voz dela, o coração dele bate forte. Então é aquele sentimento que está preparando este ser para o futuro, para o progresso. Caso o reencarnante seja adversário de algum familiar, isso pode agravar o processo no início da vida. De repente, ele encosta no papai e começa a chorar. Esse menino está com dor de barriga, esse menino... Lá pode ser um desafeto, e através dessa ligação, desse amor, é que vai sendo reconstruído esse desafeto que se transforma em afeto, esse amor, porque esse pai, esse filho e essa mãe esqueceram, estão vivenciando aquele momento, o amor. O que Deus quer que nós façamos? Não é amar? Então, naquele momento, enquanto família nuclear, nós estamos amando indistintamente. A gente não quer nem saber se o bebê ou a bebê foi nosso inimigo em outra encarnação. A gente não quer saber disso não, a gente quer amar, né? Bom, para evitar o que foi maior problema para o reencarnante, o Criador dotou os pais de intenso amor, que eu falei agora, né? Em especial a mãe, porque a gente amamenta, a gente passa os 9 meses, ele escuta muito a nossa voz, fica aquele olhar na hora da amamentação, que é um diálogo muito grande, amamentação e mãe, né? Bebê, aquele olhar, aquele amor. E quando ele começa a fazer, aí a gente começa a chorar, porque são os primeiros sinais, a mãozinha. Então, tudo isso, a mãe se prepara, como o pai também, mas de uma forma mais diferente, mas principalmente a mãe. Daí a paternidade ser a maior recompensa para os pais. A mulher tem neste ato a maior possibilidade de evolução espiritual. Gente, que coisa linda, que planejamento maravilhoso, né? De repente eu vim e sou um desafeto do meu bebê, mas pela amamentação, pelo amor, pelo batimento cardíaco, tudo aquilo naquele momento vai se dissipando, vai se reorganizando. Bom, a gente deu para entender o planejamento lá, né? Já deu uma passada, uma passeada. E o planejamento aqui é como? Como é que está o nosso planejamento familiar aqui? Quem está planejando casar por esses dias, por esses tempos? Ninguém?
Ninguém? Ah, tá. Ninguém. Trouxe. Ah, tu? Então, o planejamento familiar, né? Como é que está sendo? Porque a gente pensa que o planejamento familiar é aqui, né? Ah, eu encontrei o meu amor, eu encontrei aquela pessoa que eu quero passar o resto da minha vida, ele encontrou a mulher que ele ama, vamos comprar casa, vamos isso, aquilo e futuramente os filhos, é o sonho, né? É o que a gente quer, um sonho, é o que a gente quer, né? Mas vocês viram que não acontece só aqui. São os mundos transitando de um lado para o outro. Planeja lá, acontece aqui. Com o tempo, tudo se preparando para acontecer no tempo certo, no momento certo, com as pessoas certas, né? A família, gente, é lindo, né? É a mais antiga instituição social criada pela humanidade. Quando nós nascemos simples e ignorantes, ainda correndo atrás de mamute, né? Para caçar, nós entendemos que necessitávamos nos agrupar. Por quê? Porque no momento que eu me agrupo, a caça vai ser melhor. Eu não vou correr sozinha atrás de um mamute que eu não tenho perna. Mas se eu tenho um grupamento, eu faço o quê? Eu vou correr melhor atrás. Onde eu tenho outro grupo que cuida da agricultura, onde eu tenho outro grupo que cuida dos rebentos. Então o que que acontece? Começaram os laços familiares. Olha o planejamento, que lindo. Planejamento da família para a eternidade, né? E nós nos reunimos em clãs, depois em tribos, com o sedentarismo. Por quê? Porque nós já éramos Homo sapiens sapiens, né, erectus. A gente começou a ter os nossos alimentos, começamos a formar cidades. Eu estou dando esse passeio rápido, para a gente não se ater a isso, né? E aí a gente começa a ter laços de confiança e as famílias vão se formando nessas cidades, nessas megalópolis, nesses grandes centros, né? Para a procriação e a continuidade da espécie, além de garantir proteção e o compartilhamento da alimentação. Então, nós formamos as famílias. Então, já vem de quanto tempo? Quando nós éramos quê? Simples e ignorantes. Há milhares e milhares de anos. Estávamos lá e hoje estamos aqui. É o lar, a fonte e a base de todas as civilizações, acertando as contas do passado dentro de casa e melhorando as criaturas. Olha que coisa bonita. Então a gente teve que ir lá se reunir para que a gente entendesse que é o lar que vai modificar o homem, que vai dar continuidade a esse progresso. Mas por que esse progresso? Mas por que isso, né? A gente vai já saber. O que nos traz o Livro dos Espíritos? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência ao egoísmo. Bom, nós temos que sempre nos vigiar, porque nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. Nós estamos reencarnando para que aos poucos nós consigamos tirar do nosso progresso essas três gripes, vamos chamar de gripes, né? E quando eu não tiro o egoísmo, eu produzo guerras. Eu não olho meu irmão com olhar de compaixão. Eu não olho meu marido difícil, minha esposa difícil. Principalmente quando ela está na TPM, cruzes, não tem que aguente nem um chocolate. Se eu der, aí tem briga. Eu não olho para ele com compaixão. Eu não olho para minha companheira como minha amiga, como minha irmã, companheira de jornada, de luta, de labuta. Eu olho como algo e vai passando e deixo de lado, né? Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Lembrem, os animais, eles não são racionais, tá? Então eles cumprem na natureza o papel deles. O que nós faríamos, o que é? Se nós retornássemos à vida dos animais, era o quê? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou com outro, amanhã eu estou com outro. E que laço de família eu ia formar? Como é que eu ia me reconciliar com meu irmão? Como? Mudou.
né? Então eu vou trazer aqui o que a espiritualidade fala. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza dos nossos irmãos caçula. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Bem, aí a gente já vai entendendo por que há esse planejamento. O que Deus quer, o que Jesus veio nos ensinar para que a gente progrida. Porque quando nós estivermos lá, qual é o objetivo? Qual foi o objetivo, né? Porque, fraterno, e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições, não interessa, tá? A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade. Aí eu vou voltar simples e ignorante, correndo atrás de mamute, né? E colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Quem é que dá exemplo para a gente de união constante? Que, inclusive, quando o parceiro morre, fica sozinho. Baleia, né? O pinguim, tô sabendo agora, ó. Baleia, né? A baleia, eles andam em bandos, em família. Se um morre, ele até se distancia do bando e vai viver sozinho. Então, se eles nos dão exemplo de união, por que nós não podemos ser um exemplo também de união para todos? O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso à marcha do quê? É um progresso à marcha da humanidade. Então, aí vocês já ouviram dizer o seguinte: casamento é uma instituição falida. Vocês não já ouviram isso? Porque eu ouvi e eu era a favor. Nossa, tornei espírita, que bom. Para entender o que é a família, né? Porque sem família nós seremos soltos, estaríamos vagando, seríamos qualquer um. Como é que nós iríamos progredir se eu não posso conviver em sociedade? É lei de sociedade, lei de reprodução, lei da natureza, lei de Deus. Se eu estou só, como é que eu vou me confraternizar? Como é que eu vou perdoar o meu irmão e como é que meu irmão vai me perdoar? Qual a importância da família para a vida do espírito? Alguém sabe? Alguém quer chutar alguma coisa? Para a vida do espírito reencarnado. Bora lembrar da música, né? Família, família, papai, mamãe, titia, comem todo dia, né? Então, o que a espiritualidade tem a nos dizer? Opa! Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, olha que coisa linda. Eu tirei desse livro aqui, gente, eu amei. Tá? Que é o livro de Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, tá? Pelo Espírito Camilo. Olha o que ele nos tem a dizer, muito lindo. Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício do amor, amar pequenos grupos. Olha que coisa linda! A família, 3, 5, 10. Olha que coisa legal! Qual é o objetivo da família? Qual é os objetivos da reencarnação? Amar a humanidade, porque todos nós somos irmãos. Então eu tenho que ser treinada. Onde é que eu sou treinada? No seio familiar. Olhando os meus irmãos, aquele que me dá dor de cabeça, aquele que eu boto a cabeça e sei que eu sou amparada, né? Então o que ele diz? Nos pequenos grupos de 3, 5 ou 10 pessoas dentro do lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue ser fiel em pequenas. Então a gente tem que treinar. Quando a gente sai daqui, a gente vai olhar para os nossos familiares e assim, é um treinamento. Porque meu objetivo é o maior. Então a gente vai treinar melhor. Porque a gente agora tem mais condições de treinar. Bora fazer ESD, bora fazer AD, bora estudar. Que é para a gente treinar e treinar e treinar, para quando chegar no momento certo, a gente está no progresso evolutivo. Olha que lindo.
É nesse processo que o mundo vai alcançando gradualmente as várias dimensões do seu processo intelectual, ético, moral e espiritual. Então, quando eu estou treinando, eu estou evoluindo moralmente, espiritualmente, socialmente e intelectualmente. É uma evolução fantástica, perfeita. Deus nos criou para isso. O que significa estar casado na Terra e, nesse contexto, existe união perfeita? O que vocês acham? Como pode viver bem um casal na Terra se vive marcado por provas e expiações? Como se constrói uma relação duradoura? Gente, muito legal isso aqui. A gente vive num mundo de provas e expiações, tá? Casamento perfeito existe? A gente sabe que não. Mas o que é perfeito? Quando a família cumpre o papel dela. Quando o casal cumpre o seu papel. É perfeito, se torna perfeito. Mas não é porque não seja perfeito que eu vou chegar no meu cônjuge, ou na minha cônjuge, ou no meu companheiro, ou minha companheira, e vou descer a etapa. Não. Porque é no respeito, é no amor, é no olhar para o outro e dizer que ama. É aquela planta que eu vou cultivando, é que eu faço com que esse casamento seja perfeito. Porque nada é perfeito aqui. Como se constrói uma relação duradoura? Como se constrói uma relação duradoura? Como é que a gente constrói? Amando, acolhendo, amparando. Aquele filho que dá trabalho, orando, pedindo perdão, perdoando. Porque podem ser desafetos, podem ser grandes reencontros. Então, o casamento é duradouro quando eu respeito a minha família. Quando eu não escuto o canto da sereia ou do sereio, dizendo que é melhor estar lá fora do que estar com a minha família. É quando eu olho para minha esposa com aquele cabelo no bobs, aquela blusa de político, aquele short que olha para a cara da criatura e diz, meu Deus, é naquele momento que eu tenho que amar mais, amparar mais. É quando eu olho o meu marido, que ele era tanquinho, né? Hoje ele tá um negocinho meio estranho. E eu digo, te amo. Isso é que é legal. É isso é que faz um casamento duradouro. É fácil? Claro que não, gente. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né? Estaria lá, ficaria lá. As coisas são mais fluídicas, mais tranquilas. Eu vou passar, porque o que eu trouxe aqui, eu já falei, tá? Pronto. O que dizer das influências espirituais? Eita, vamos lá. Estou casado, estou casada. Lembrem-se, eu não estou falando aqui, por isso que no fundo eu sempre botei algumas fotos, eu não estou falando marido, mulher, estou falando também de casais diversos, tá? O que dizer das influências espirituais? Eu casei, aí eu chego em casa, olho para minha família e digo assim, o inferno, cheguei nesse inferno. Escutei o canto da sereia, vou ficar lá com a sereia, achando que eu estou amado, sendo amado. Um negócio lá, né, diferente. Trago a energia para dentro de casa. Como é que estão essas influências espirituais? Será que elas estão como? Só de coisas positivas? Ou a turma está só me esperando e diz assim, agora eu pego, agora eu cheguei. E vai, e começa a confusão. As brigas, os conflitos, tu é feia, tu é feio, para de arrotar, tu está no banheiro fazendo isso. Tá... E começam as confusões, né? O que a espiritualidade nos orienta? O que eu falei ainda há pouco, a gente está transitando entre os dois mundos. Eles estão vendo o que eu estou fazendo. Aí vem, vai lá, diz que ela é feia. Vai lá, diz que ela é gorda. Porque como disse Haroldo, né, os nossos irmãos menos esclarecidos, eles não precisam passar 30 dias com a gente, não. É só chegar lá e dizer no ouvido dele assim, chama ela de gorda. Mulher odeia ser chamada de gorda. Aí ele chega e diz assim, gorda! Ah, o mês todinho de briga. Ele agora vai embora, está satisfeito. E a espiritualidade maior fazendo o quê?
não é isso. Ele disse que tu tá gorda, mas não é isso que ele tá dizendo no coração dele. Mas ele me chamou de gorda, só veio me chamar. Entendeu? Aí o homem, o que o homem mais detesta na face da terra? Careca. Olha pro cara assim, careca. Aí a confusão foi feia, né? Então tá transitando, eles estão vendo, eles estão ouvindo. O que compete a nós? Mudarmos o nosso pensamento, mudarmos a nossa vibração, para que essa família continue reerguida, continue intacta. Qual o papel do evangelho no lar na defesa da família? Aí, gente, pegou. Quem é que faz evangelho no lar aqui, pelo menos uma vez por semana? Eu faço 3, porque o negócio é feio, né? Então a gente está vendo assim, bora fazer o evangelho no lar, porque o evangelho no lar, no momento dos conflitos, aquela energia que a gente está falando de Jesus, aquela espiritualidade maior que ali se encontra, está nos magnetizando, está fluidificando as nossas águas, que são bálsamos para as nossas dores físicas. Vamos continuar fazendo o evangelho, vamos persistir. Quando ele estiver com sono, acorda, bora fazer. Está dormindo? Faz perto dele. Meu filho, vou dar um exemplo meu filho, não faz evangelho no lar. Aí eu só digo para ele assim, ei, baixa bem a televisão e faça o evangelho no lar. Aí eu estou falando, aí ele diz assim, mas não é isso aí não, que o evangelho está dizendo. Eu digo, mas não quer fazer, rapaz. E está prestando atenção? Está prestando atenção. Está dormindo? Deixa dormir, bora fazer. Ah, tu tá com teu gato, chama teu gato, bora fazer. Chama teu cachorro, bora fazer. Porque eles também são filhos de Deus e são família. Gato, cachorro, galinha. É família. Serve como excelente atrativo para as energias superiores da vida. Orar em família, estudar a doutrina espírita para com os membros da família revestem-se de imensa importância, pois levamos Jesus à intimidade do lar. Dessa maneira, não se deve menosprezar esse exercício psíquico da oração, da reflexão nobre em redor da vida, na busca da melhor sintonia com o grande provedor, nessa hora tão complexa e turva no qual está passando a nossa humanidade. Nós também somos corresponsáveis. Não esqueçamos disso, porque o nosso objetivo é evoluir, é amar a humanidade, porque todos nós somos irmãos, quer queiramos ou não. Todo o trabalho que se desenvolve no lar, a partir do casamento, conta com a assistência permanente dos pressupostos de Jesus, que protegem os ninho-escola. Gente, eu botei em gritante, ninho-escola, aprendizado. Onde a alma encarnada tem chances de alcançar inabordáveis progressos, mesmo que à custas de muitas lutas. Quantas das vezes nós não choramos? Pelo marido difícil, a esposa difícil, o filho difícil, a mãe difícil, o pai difícil, aquela tia difícil, aquela bisavó que está na nossa casa, que está difícil, que é resistente pela idade, né? Como a gente não sofre com aquilo? As nossas lutas, as nossas dificuldades, né? De repente, meu parceiro está desempregado, minha parceira está desempregada, as coisas como estão, e aí como é que vamos sobreviver? É nesse momento, nessas provas e expiações, que a gente diz assim, vem, me dá tua mão, eu estou aqui, vamos junto, nessa a gente passa. Nada é perfeito aqui, mas pode ser perfeito quando a minha atitude muda em relação ao meu companheiro, à minha companheira. Muitas lágrimas e incontestáveis tentativas frustradas. Então, minha gente, o que eu tenho para falar como família que eu tenho, como família de aprendizado que eu venho aprendendo com Jesus, com essa espiritualidade amiga? Amar. Tirar esse véu de ela não tem aquele corpo bonito, ele não tem mais aquele corpo bonito. Aí eu vou lá malhar e ver aquele cara lá ou aquela menina lá, vou deixar minha família aqui. O que Paulo disse? Casar, respeitar. E quando não der para casar, bora entrar no celibato até esperar o que é nosso. E se não der para esperar, vamos
direcionar essa energia salutar para o bem da humanidade, na forma de amor, de acolhimento, de dar a mão. A gente veio como família, foi para isso, para progredir, para crescer. E aí o que que acontece? A gente, quando menos espera, está no colo daquele que mais amamos, que mais nos ama, que é Deus. Meu filho, tu venceste. Essa tu venceste. E se não venceu, meu filho, bora nos preparar para a próxima? E o próximo planejamento recomeça, né? Então a gente encerra agradecendo a todos vocês essa espiritualidade maior que nos auxiliou nesse processo. E aqui, gente, eu deixo os livros. Eu li muitos livros, né? Porque é um tema que eu já venho lendo há bastante tempo e que cada um deles fala sobre a reencarnação, planejamento familiar, o que é família, o que é celibatário, tá? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, muito bonita, leiam quando puderem para poder entender, porque Paulo é bruto, né? Mas ele precisava ser bruto naquela época, tá? Então, tenham como base esses livros para entender o que é família, família, papai, mamãe, titia, família, família.